Leitura em áudios do livro Incomparável, 10 maneiras em que Deus é diferente de nós e por que isso é algo bom, de Jim Wilkin pela Fiel Editora, capítulo 7, Onipresente, o Deus de Infinitos Lugares, parte 1. Dentro do teu poder envolvente eu permaneço, por todos os lados encontro tua mão. Despertado, dormindo, em casa ou fora, ainda estou rodeado por Deus. Isaac Watts. Localizada na região sudoeste dos Estados Unidos da América, está uma atração turística que atrai milhares de visitantes todos os anos. A 6 horas de carro do aeroporto mais próximo e a 53 quilômetros da cidade vizinha, ela fica literalmente no meio do nada. Não há quaisquer formações rochosas exuberantes, nem sequoias. Localizada numa paisagem sem grandes atrativos, seu ponto central é nada mais que um pequeno disco de bronze, marcando o ponto em que a fronteira de 4 diferentes estados se encontram: Arizona, Utah, Colorado e Novo México. Turistas posam para fotos em todos os 4, cada pé e cada mão em um deles, com as faces radiantes de satisfação por serem capazes de dizer que estão em 4 lugares ao mesmo tempo. A alegria no rosto daqueles posando no monumento Four Corners revela a nossa consciência de uma limitação muito específica. Nós, humanos, estamos limitados a um só lugar. O fato de habitarmos em um corpo significa que não podemos estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Podemos nos mover de um local para outro, mas não podemos ocupar 2 espaços simultaneamente, muito menos 4. Ainda assim, as pessoas formam fila para terem suas fotos num local que oferece uma brecha, pelo menos em teoria. Nós sabemos que podemos estar apenas em um lugar, porém somos fascinadas pela ideia de que, talvez, até mesmo esse limite possa ser quebrado. Um corpo é um conjunto de limites. Nossa altura determina o limite do que podemos ver quando estamos de pé no meio de uma multidão. Nossa massa determina o limite de quanta água iremos deslocar quando entramos numa piscina. A genética, ou mais corretamente, Deus, determina o comprimento de nosso braço e o tamanho de nossos sapatos. Ao limitar nosso espírito a um corpo, Deus decreta que estaremos presentes onde estivermos presentes e em nenhum outro lugar. Ainda assim, Deus, que é espírito, é capaz de estar completamente presente em todos os lugares. Nós verificamos essa ideia ao adicionar o prefixo oni à palavra presente. O termo oni literalmente significa todos, mas a maneira mais fácil de ler é substituindo-o pela expressão sem limites. Deus é onipresente, presente sem limites. Nenhum corpo físico limita a um lugar específico. Em João 4, Jesus tem a conhecida conversa com a mulher samaritana que aponta para a diferença entre Deus e o homem na questão de localização. A mulher diz a Jesus: nossos pais adoravam neste monte, o Monte Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Verso 20. Ela está pedindo que Jesus esclareça qual lugar é a verdadeira habitação de Deus. Jesus responde que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Verso 24. Deus, que não tem um corpo, não está preso a algum lugar. Ele está em todos os lugares e pode, portanto, ser adorado em qualquer deles. Jesus ecoa os pensamentos de seu ancestral, o rei Salomão, na dedicação do templo. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. 1 Reis 8:27. Deus não está restringido por um corpo, não está limitado a um lugar. Ele não é meramente grande, ele é incontível, capaz de estar presente em todos os lugares. Imanente e transcendente. Você se acha legal por ser capaz de contorcer seu corpo e assim tocar 4 estados ao mesmo tempo? Deus está presente em todos os lugares o tempo todo. E não apenas isso, mas em todos os lugares em que ele está presente, ele está completamente presente. Ele não está engajado em um contorcionismo cósmico, tentando se esticar entre um número infinito de localidades. Ao invés de uma pequena parte dele ocupar cada lugar que ele habita, o todo de Deus está presente em todos os lugares, o tempo todo. E isso fica ainda mais difícil de entender. O todo de Deus está completamente presente em todos os lugares passados, presentes e futuros. Os teólogos chamam isso de imanência. Em palavras simples, não há lugar ou tempo em que Deus não esteja. No verão, após meu 2º ano de faculdade, eu estudei na França. Eu mantive um diário como parte das minhas tarefas e também porque eu queria relembrar a viagem em detalhes. Escrevi sobre a Torre Eiffel, o Vale do Louvre, o Anfiteatro de Arles. Várias décadas mais tarde, eu preciso desse diário para relembrar os detalhes da minha viagem.
Deus, por sua vez, não mantém um diário de viagem. Deus não viaja. Não precisa se lembrar de como é a Torre Eiffel. Nem precisa que alguém a descreva para ele. Ele está lá, completamente presente. Ele está onde você está neste momento também. Completamente presente. Ele está completamente presente muito além do que o telescópio Hubble pode ver em lugares muito menores que o mais potente microscópio pode revelar. Apesar disso, ele é distinto da criação que ele preenche. Os teólogos chamam isso de transcendência. Deus é completamente presente em sua criação, mas ele não é a sua criação. Os panteístas dizem que nós e toda a criação somos partes de Deus, pequenos pedaços da deidade. Os cristãos acreditam que nele vivemos e nos movemos e existimos, Atos 17, 28. Entretanto, nós somos nós, e ele é ele. Se nós e toda a criação somos pequenos pedaços da deidade, então nós e toda a criação somos dignos de adoração, e o texto de Romanos 1 estaria completamente errado em nos condenar por fazer tal coisa. O Deus da Bíblia está em todas as coisas e ao redor de todas elas, mas ele é distinto delas. Embora Deus esteja completamente presente em todos os lugares, nós nem sempre nos damos conta disso. Às vezes, ele inequivocadamente declara sua presença a nós, às vezes não. Sintamos ou não sua presença, ele não está longe de cada um de nós, Atos 17, 27. Embora esteja presente por completo, nós talvez percebamos apenas um determinado aspecto de sua natureza num dado momento. No culto de adoração, podemos sentir abundantemente a presença do seu amor. Em um tempo de meditação em sua lei, podemos perceber abundantemente a presença da sua santidade. Mesmo no inferno, Deus está completamente presente, embora seus habitantes percebam apenas sua ira. Para o crente, a eternidade será um lugar onde experimentaremos a presença de Deus com a plenitude de nossa capacidade. Lá, nós desfrutaremos dele como Emanuel, Deus conosco, como apenas podemos desfrutar dele de forma limitada durante esta vida. Cobiçando ser sem limites. Os humanos, diferentemente de Deus, estão presos a um lugar por vez. Na maior parte da história, essa restrição a um lugar limitou a habilidade do homem de aprender e adquirir conhecimento, de comunicar ideias, de formar e manter relacionamentos, de proteger seus amados e de dar e receber amor. O homem nascia em uma família dentro de uma comunidade e lá permanecia por toda a sua vida. Seu conhecimento de mundo era limitado ao conhecimento coletivo de sua comunidade imediata. Caso ele alcançasse uma grande descoberta filosófica, ela nunca teria deixado sua vila. Seus contatos de negócios e transações requeriam uma interação face a face. Seu círculo de relacionamentos era limitado àqueles com quem ele compartilhava proximidade física. Se os membros de sua família mudassem de vila, sua habilidade de protegê-los e mesmo de manter o relacionamento iria praticamente desaparecer. Mas pense em como a restrição a um só lugar tem sido desafiada nos últimos 200 anos e particularmente nas últimas décadas. Avanços nos transportes e na tecnologia possibilitaram a propagação do conhecimento e de ideias de um modo que os antigos nunca poderiam imaginar. O aprendizado virtual remove as barreiras de lugar associadas à obtenção de educação. Quando meu filho desenvolveu logo cedo interesse pela física, ele começou a assistir a palestras, através de seu computador. De um aclamado professor do MIT, uma oportunidade que seria financeira e logisticamente impossível 20 anos atrás. Qualquer pessoa com um blog ou uma conta numa rede social pode divulgar suas ideias a quem quiser ouvir. Negócios podem ser feitos eletronicamente sem quaisquer restrições geográficas. Fazer e manter relacionamento já não precisa acontecer face a face. É tão fácil quanto se cadastrar no Facebook e no LinkedIn. E se os nossos amados morarem em algum lugar distante de nós, temos o FaceTime para nos manter próximos. Se precisarem de nossa ajuda ou proteção, podemos, em uma questão de segundos, entrar em contato com eles por meio de uma mensagem ou ligação telefônica e lhes enviar recursos que os auxiliem, pressionando apenas algumas teclas. Boa parte de nossos avanços tecnológicos almejam diminuir os limites da restrição a um só lugar da humanidade. Nós ansiosamente aguardamos esses avanços, perguntando-nos quais deles nos libertarão ainda mais da tirania de nossos corpos físicos, mas nem todos estão esperando por uma atualização. Diferentemente de nós, Deus não tem restrições a um só lugar em relação à sua habilidade de possuir conhecimento. Porque Deus é onipresente, ele é capaz de ser onisciente, uma ideia que exploraremos mais detalhadamente no próximo capítulo. Porque está completamente presente em todos os lugares, ele não tem restrições de comunicação com suas criaturas. Ele pode se comunicar livremente, quando quiser, com qualquer um de nós ou com todos, de uma maneira que mesmo uma transmissão global não poderia imitar.
Ele pode manter perfeitamente um número infinito de relacionamentos sem Facebook ou Twitter. Ele pode perfeitamente proteger aqueles que ama. Ele pode dar e receber amor sem quaisquer restrições. Para ele, nenhuma barreira de distância física pode jamais existir. Nenhuma restrição geográfica pode impedir sua influência ou domínio. O que nos leva à pergunta: somos idólatras por querermos avançar os limites que os nossos corpos físicos têm a um só lugar?